Está começando Momento de Virada, com Edson Júnior e Elisa Gramacho. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Momento de Virada. E hoje nós vamos explorar um pouco um universo muito comentado, mas não tão conhecido quanto deveria, que é o universo da autoestima, do autoconhecimento. E para isso nós temos uma convidada ilustre aqui, muito especial, que é a Evelyn Kézia. Seja muito bem-vinda. Por favor, se apresente para o público, para os nossos ouvintes. Podem me chamar de Eve, e hoje eu quero trazer o relacionamento mais self como tema principal, mas a gente vai falar de autoestima, de autoconhecimento, de relações interpessoais também, porque é óbvio que nós existimos como um todo, né, gente? Somos seres coletivos, né? Somos seres biopsicossociais. E tudo isso está dentro da relação que a gente precisa estabelecer com a gente mesmo. Você é real? Estamos no digital para você, mas assim, todo mundo aqui é real, né? Eu também sou. Então é real que a gente precise ter um relacionamento com a gente, já que a gente existe. É verdade, exatamente. Inclusive, reiterando, é um prazer para a gente ter aqui você com a gente. E nós gostaríamos primeiro de conhecer um pouquinho da sua jornada, um pouco da sua história. O que é que levou a escolher esse espaço de aprendizado para a sua vida profissional? Perfeito. É um espaço de aprendizado mesmo. E é interessante saber que aprendizado é depois de práticas. Aprendizado é depois de praticar tanto. E a aprendizagem é o caminho, né? Então, o caminho que eu tracei foi de aceitar quem eu sou. Então, eu estava comentando com ele antes da gente começar aqui que eu olhava para os adultos e falava: essa galera acha que tá me enrolando mesmo. Gente, vocês não estão conseguindo. Então eu fui percebendo assim, né, que tipo, eu tinha umas ideias, uns pensamentos muito relacionados ao que é o interno da coisa, né, do ser humano em si. E sempre tive uma espiritualidade assim muito acentuada, realmente, sempre tive uma clareza muito grande sobre a inteligência intrapessoal, é uma das inteligências. 9 ou 11, já vi 11, mas a gente fala mais 9, tem a musical, tem a intrapessoal, tem a sinestésica, que é a minha segunda. Então, como quem percebeu-se um ser altamente sensível, até no sensor, né, do nosso corpo. Então, percebi essa hipersensibilidade sobre as coisas externas. E uma capacidade inata, assim, sabe? De entender sobre mim, sobre o outro, já que somos da mesma espécie. E aí, ao longo dos anos, eu fui focando em me dessexualizar. Deixa eu entrar logo nisso, foi. É assim, senão a gente nunca chega lá. Aí eu falei, cara, para as pessoas eu sou mais um objeto desejável, sexual, mas para mim eu sou alguém que não teve mãe desde 3 meses de idade. Que vai muito além disso, né? Do que a sexualidade. E aí papai hiperpossessivo. Aí papai largou uma. Minha filha, você é tão bonita, mas não sabe aproveitar essa beleza. Eu nunca me perguntei a ele. Eu chego e embaraço as palavras, não. Deixa lá. O que ele quis dizer com isso, né? Então eu me percebia um ser intelectual, gente. Já começa por aí. Interessante. Eu me percebia uma pessoa, assim, com uma bagagem, né? Uma bagagem e uma percepção sobre o que eu vim fazer aqui. Verdade. Porque nós temos habilidades inatas. Sim. Nós temos capacidades, né, psíquicas enquanto ser humano, habilidades inatas e capacidades herdadas geneticamente. Sim. Então a gente já nasce com capacidades de. Aí a gente vai desenvolvendo, né? Com o espaço-tempo, se colocando nos lugares que a gente se identifica. Então, obviamente, fui induzida aí por esse caminho, né? Ganhei muito dinheiro como terapeuta tântrica e coloquei o desenvolvimento pessoal nos meus atendimentos. Hoje eu não dou mais massagem tântrica, mas eu continuo com coaching de sexualidade sagrada.
que é trazendo esse indivíduo para tirar a sexualização, ou melhor dizendo, a hipersexualização do seu objetivo de vida principal. Perfeito. Interessantíssimo. Gostei bastante desse método, né? Sim. Gostei bastante desse método seu. E é inspirador, né? Inclusive, vocês ouvintes que possuem algum desses Das nove inteligências, conta aqui pra gente também nos É comentários. porque também a gente está acostumado a vir em uma sociedade que a gente não explora os nossos talentos por conta do peso que a sociedade traz em dizer, não, você precisa ir por esse caminho dá mais dinheiro, esse caminho é o certo, e você acaba abrindo mão dos seus talentos, dos seus multitalentos, que a gente precisa explorar mais. E acho que você vem com esse trabalho já mais de ir lá explorar aqueles talentos que estão no interno, que às vezes está tão no externo que a gente não vai lá no nosso interior perceber e sentir isso. E hoje, com a era digital tão avançada, existem os efeitos negativos, né? Sim. E quando entra a hipersexualização, hoje está sendo muito normalizado isso de uma forma um pouco tóxica, porque adolescentes crescem acreditando que a missão de vida ou a forma de ganhar dinheiro hoje, principalmente as mulheres, é com a venda dos seus corpos, né? Então, essa desmistificação, esse encontro do seu ser como ser pessoal, é realmente algo bem inspirador para ser trabalhado. Inclusive, você menciona... Pode falar. Pode perguntar. Não, eu ia me perguntar sobre o método Myself, que você usa também como um dos pilares do seu trabalho, né? Isso. E a gente ficou curioso quando Sim. ouviu pela primeira vez sobre isso. Achei bem interessante que... Então, explica pra gente um pouquinho como é que funciona esse método, por que você escolheu ele como um método de trabalho. Tudo que eu vou falar está intrinsecamente relacionado à sua pergunta. Sim. Agora eu vou trazer um pouco da fala dele, porque é exatamente isso que a gente precisa fazer. Sim. No que estamos nos baseando, gente? Na nossa história, processos e fases? Ou no que as pessoas esperam de nós? E na maioria das vezes, aquelas pessoas que não fazem, Exatamente. que não estão nem um pingo relacionadas ao que a gente deseja se tornar. Verdade. Porque quem está fazendo não tem tempo para criticar. Perfeito. E aí, história. A gente precisa levar um tempo pensando na nossa história. Ah, mas a vida dos outros é mais importante nesse momento, que eu vou relaxar aqui. Não tem como. Esquece da gente, né? Você vai fugir do que é importante para você, aprendendo ainda mais sobre o outro. Mas você não vai conseguir colocar na sua vida, praticar aquilo, porque você está vendo o outro sendo. Verdade. E você está sendo espectador da vida dos outros. Isso é normal? É normal, eu faço, lógico, adoro. Ontem mesmo eu olhei a vida de Virgínia e disse, filho. Só que, gente, o que é que eu tenho que aprender com isso? O que é que isso realmente influencia na minha vida? É esse olhar. Continua aí cansando o braço e não aplica do in, não, que eu tô aqui, ó, super relaxada. Tanto do in que eu me faço. E aí tu vive reclamando de dores. E quem tem esse olhar? Poxa, olhar para os outros, mas meu braço tá doendo porque eu fiquei pegando no celular. Sim. Ó, vou olhar para mim agora, larga, e ó, aqui, você. Então, por quê? Porque a gente vive em prol do que é externo. E a gente esquece que eu vejo o que está ali, eu vejo o que está aqui, eu penso algo sobre o que eu estou assistindo, eu sinto coisas ao ouvir essa mulher aí falar. Tem cara de menina, mas são 10 anos a mais do que me dão. Então, por quê? O relacionamento mais selfie é a parte mais importante em nós, não percebida, não comentada. Ainda bem, né, que eu vim aqui agora sigo o relacionamento Sim. mais selfie. Você acha que essa
fonte da juventude, de você parecer 10 anos mais nova do que você é, vem desse relacionamento mais self? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Tem coisas que a gente não consegue ver, mas existe. Somos mais bactéria do que gente ainda somos. Então, é essa força, tem a genética, tem. Sim. Mas essa força de olhar para mim e de continuar regenerando quem eu sou, Sim. sabe? Através mesmo de, claro, processos energéticos, ambientes internos colaborativos com a felicidade, Sim. com a paz interior. Eu digo, Edson, que eu vendo paz porque assim, é algo tão barato, mas por ser tão bom e sem preço, ninguém quer que a gente descubra que é tão acessível. Então eu acho que quando eu percebi que eu era a pessoa mais nervosa que eu conhecia, eu falei assim, cara, por que eu sou assim? Não, de verdade. Hoje no meu mais self eu me relaciono assim, amiga, por que você é tão nervosa? Porque os outros, era tudo, começava tudo dessa forma. Sim. Era tudo sobre os outros, porque os outros, amiga, você tá assim por quê? Porque os outros, aí vem, né, fazem isso, falam isso, não sei o que lá. Então, a gente tem a mania de ter o globo, né, do ocular virado para fora, não para dentro da gente. Verdade. Nós temos a facilidade de julgar o outro, de observar o outro, de vivenciar pelo outro, de se espelhar no outro. Mas normalmente esse globo aqui do julgamento, da comparação, ele não volta pra gente mesmo, a gente se descobre como somos como ser humano. Quando a gente não consegue separar o quanto eu me inspiro no outro do que eu sou, isso acaba sendo um pouco negativo, porque a gente acaba pegando sobrecarga emocional de outras pessoas. Exatamente isso, arrasou, vou ficar quietinha em silêncio, porque agora eu fui ministrada. E essa reflexão que você teve, você conseguiu cair em si, você mesmo sozinha, sem precisar de uma De ajuda? de forma alguma. É como ela disse, a gente é influenciado pelo que a gente acessa a maior parte do tempo. E para olhar para dentro, é necessário fechar os olhos na maioria das vezes. Porque é um processo muito rápido, né? Verdade. Aquilo que a gente vê e fixa. Então, o fechar os olhos e sentir está muito mais relacionado a essa autopercepção, Sim. a esse ambiente interno que precisa de um pouco mais de espaço para primeiro assentar as coisas, como eu fiz aqui agora, né? Vou assentar isso. É interessante porque eu tem uma coisa que eu gosto muito nessa pessoa, que tá? Que é assim, eu vou ouvir e vou internalizar, porque se isso chegou para mim, tem um fundamento, Sim. tem um para quê. E isso faz toda a diferença na minha visão. Então, óbvio que se eu acho que já sei de tudo, eu não vou aprender. Então, assim, começa com quem são as pessoas que eu admiro? Por que eu as admiro? Sim. O que elas estão falando? O que elas comem? Como dormem? Pescar, tudo. O que elas fazem a maior parte do dia? E aí eu fui absorvendo, gente. Sim. Eu fui absorvendo. Eu fui literalmente buscando o meu tempo e o meu ritmo, mas aplicando. E qual é o meu tempo para ser assim? E demorou algumas coisas. Por exemplo, posicionar-se. As pessoas confundem paz interior com ser uma pessoa passiva, Sim. com ser uma pessoa songamonga. A verdade é essa. Vou dar um papo aqui com ela. É verdade. Sabe? E deixam de ser. O eu puramente, que eu disse aqui há pouco,
nos ensina a alcançar essa paz interior, onde, por exemplo, você pode se posicionar em qualquer situação que você quiser, sem se importar se vão dizer, mas ela não tem paz. A paz é algo que não é passiva do que o outro pensa sobre aquilo. É algo que você sente e que você se comporta como alguém que está ali, né? Com ela e ela com você. Se uma terceira pessoa for chamada, massa, mas não foi, não foi. E não precisa ser dito. Sim. É assim, o outro acha que eu não tenho paz. É um relacionamento assim, de dois, a paz e eu e a paz. Então, quando com você, com a minha base, pronto, falei. Quando eu comecei a perceber que o eu, sem nada mais além, vem as influências, as modelagens, as pessoas que a gente admira, que a gente ouve, sim, e tudo que a gente quer aprender. Só que o eu puro, e a gente fica, né? Vamos aqui aplicar já, porque eu sou fazedora. E aí eu fecho o olho para olhar para mim, e aí eu penso, e sinto isso. Vamos fazer? Vamos. Inclusive uma das coisas que eu queria, questionar justamente como funciona, né? Essa sessão, esse exemplo, esse acompanhamento. Pronto, isso é uma auto-hipnose, né? Então a gente fecha o olho, as pálpebras naturalmente. Eu tomei café, ele tomou café, você tomou café? Não. Ela não tomou, ela vai estar, né? Naturalmente, mais assim, propícia a não mexer tanto as pálpebras. A gente está aqui, pálpebras, a gente está aqui, né? Nesse momento enfim, o sistema nervoso está bem ativado, mas com tudo isso não é para se perseguir. Eu estou conseguindo, não estou conseguindo, não é para isso, é só para fazer e deixar o corpo, o sistema nervoso ir assimilando essa prática. Então, somente relaxar os ombros mesmo. E aí, pensar na palavra eu. E depois, deixar de pensar e sentir. Então, a gente vai falar, vamos falar eu. E agora a gente deixa isso como um eco lá dentro. Não precisamos falar mais. Então, a gente vai sentir, jogar pro coração agora. A fala está aqui em cima na cabeça. O eu que a gente sente está aqui no coração. Vamos sentir isso. E deixa lá o eco. Eu, sem falar mais. Não existe mais nada além do eu. Contrai o diafragma. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Há um vazio. Um vazio que não precisa ser preenchido. Num lugar que não precisa racionalizar tanto quem você é, quem você precisa se tornar, aonde você está. E deixar esse silêncio fazer parte de você. Porque o excesso, para mim, faz muito sentido. Esconde faltas. Então, se a gente elimina a necessidade de mais, a gente se perde no que a gente acessa visualmente. Então, gente, é um método, Sim. mas é um relacionamento. Acho que foi a primeira vez que eu fiz e realmente deu esse vazio, assim, de É instantâneo. não ter exterior, não ter nada.
E eu que já tentei fazer, tipo, yoga, alguma coisa assim, não funcionou, dessa vez funcionou bastante. Tentei até buscar memórias, às vezes nada, ficou vazio. Isso nos leva a uma questão central desse podcast, que é como esse método MySelf, ele se conecta com o desenvolvimento do autoconhecimento, com o desenvolvimento da autoestima de cada indivíduo. Então, falando mais diretamente sobre a autoestima e o autoconhecimento, com base em toda a sua experiência de jornada, desde quando você começou, quão desafiador foi para muitas pessoas, ou até mesmo para você, desenvolver chegar nesse... Ninguém chega nesse nível 100%, né? Comentário, infelizmente. Mas a gente está sempre naquela busca, né? De se sentir melhor, de ter autoestima, de aprender o autoconhecimento. Mas para você, qual foi o maior desafio que você encontrou, tanto com pacientes seus, tanto com você? Na vida, parecer imitação de quem já é grandão no desenvolvimento pessoal. Eu tenho mania de inovação e sou hiper personalizativa. Com pacientes, é aquela coisa que foi comigo há uns anos atrás. Porque os outros? E eu tenho paciente que me dá um trabalho, meu Deus, é muito trabalhoso. Sim. Porque a dificuldade que ele tem é de dar limite ao que incomoda ele. Como a minha Bíblia tem, eu ensino a dar limites com amor. Sim. Porque se você der limite com agressividade, você vai estar alimentando a agressividade que já usa com você. Tem um momento de equalizar, Érico Couto, inclusive, explica isso. A nível de átomo, o que acontece quando você não se agacha demais com outra pessoa. Só que se você quer tirar a pessoa desse lugar de ditador, ele é um jovem, mora com a mãe, tem a família que acha que ele ainda é aquela criança que tem que servir e fazer favor. E ele não escolheu. Você não escolheu, você precisa das pessoas. Duas coisas. Comunique que você não escolheu ser o quebra-galho das pessoas. Comunique, não precisa falar demais. Estou ocupado. Sim. Não tenho tempo mais para fazer favor para todo mundo. Estou na faculdade. Minha terapeuta me proibiu disso. Falei com ela. Comunicar. A outra coisa é assumir a autorresponsabilidade, né, de se tornar dia após dia quem você deseja ser, sentido e visto, percebido. Então, com o paciente é isso. Qual foi a outra parte? Não, foi sobre justamente essa dificuldade, esse desafio, tanto contigo quanto com os pacientes, né? Você trouxe aí dos pacientes que tinham essa dificuldade do não, de saber se permitir, se colocar na frente. Então, não vamos mudar o outro. Terapeuta, para mim, é ser aquela pessoa que vai defender quem ela não conhece. Ela vai amar quem ela não conhece e defender mesmo estando errado, mesmo que seja de si mesmo. Porque tem uma coisa também que é muito delicada nesse trabalho, que é o seguinte: as pessoas não sabem ser vítimas de verdade. Sim. As pessoas não sabem. A real é que a gente já vive o relacionamento MySelf, mas de um jeito assim totalmente desestruturado. Porque se você não me amar, se você não me servir, se você não for gentil comigo, eu não tô nem aí pra você. Se eu não lhe tratar bem, você não tá nem aí pra mim, você vai me excluir da sua vida. Isso é um relacionamento MySelf já. Eu comigo percebo que eu não tô sendo bem tratado aqui, que eu não tô sendo bem reconhecida, bem vista, que eu não tô sendo valorizada. Só que às vezes a gente meio que se dispersa demais e a gente não tem aquele momento do diálogo interno. E tem gente que acaba permanecendo, né? E nesse diálogo interno não tem isso, né? De deixa eu parar aqui um pouco e conversar comigo sobre o que eu acho, de como eu sou percebida. Nesse exemplo aqui do meu paciente, ele é o quebra-galho.
mas ele construiu e faz parte de uma pessoa que está saindo da adolescência para a neurociência. O cérebro é adolescente até os 25 anos, ele tem 23. Agora, quando eu me relaciono comigo, quando eu estou me validando, autoestima, né? Quando eu valido os meus feitos, eu não quero reconhecer muita coisa em você porque você já se acha. Se eu te elogiar, não é assim, gente? Se eu te elogiar, você vai querer subir em cima de mim. Você vai querer, sabe? As pessoas sentem assim, elas expressam assim também. Uma coisa que eu vejo que é bem interligada de uma forma direta com, infelizmente, que é o ciclo entre a sua autodescoberta e o seu autoconhecimento e a sabotagem, a autossabotagem. Porque quando a gente está ali naquela jornada, a gente tem que se desapegar de certas ações, de certas atitudes, de vivências, pessoas, às vezes, a depender da situação. E nesse meu tempo entra um pouquinho da autossabotagem. Então, conta um pouquinho pra gente como você já vivenciou isso. Veio a imagem de eu na cozinha e o meu corpo sem querer fazer as coisas que precisavam ser feitas. O que meu corpo queria? Nem eu sabia. Eu só sabia que eu precisava organizar a casa. Porque o ambiente que a gente está influencia diretamente nas nossas emoções. Verdade. Nós não controlamos emoções. E tem gente muito grande no autoconhecimento, no desenvolvimento humano, que ainda usa esse termo e confunde a cabeça das pessoas. Eu acredito, perdão de cortar, que a gente consegue regular algumas das emoções, mas ter um total domínio e controle Exato. Só que é necessário, dentro dessa percepção de eu preciso fazer isso, mas o meu corpo não tem energia, o meu corpo não está regulado, o meu corpo não tem a capacidade fisiológica de fazer essa atividade agora. Porém, isso é o condicionamento que eu já venho alimentando. Então, a autossabotagem está literalmente relacionada ao condicionamento, ao que eu já estou ali resistindo a não fazer há muito tempo. Sim. Então, se eu agora digo mente subconsciente, que foi o que eu fiz nesse dia, vamos fazer uma coisa? Eu aprendi diálogo. Que eu preciso te fazer ser obediente. Que eu preciso te enxergar como uma criança que precisa de limite. Mas eu entendo o corpo, que você não tem a energia, que você não tomou um suplemento hoje, que você mal está bebendo a água necessária. E nós somos um sistema, corpo-mente. Por isso que eu denomino que eu sou terapeuta integrativa de saúde, corpo, mente, sim, enfim, junto tudo, porque é um sistema. Então, assim, é aterrar. Estava com a palavra terra. É aterrar. Eu estou aterrada já tem uns 3 dias. Porque o meu corpo precisou colocar a mão na massa para organizar um ambiente que eu não sabia que estaria como esteve quando eu cheguei. E eu tenho uma coisa comigo que é: o ambiente onde eu estou precisa estar colaborativo para quem eu sou. Porque para onde eu estou indo, e aí entra a sabotagem, para onde eu estou indo, precisa estar leve. E tem leveza na autossabotagem? Porque primeiro, a autossabotagem nada mais, nada menos que a gente querer ser o que a gente ainda não é. Aceita que não é, poxa. Você não é, eu não sou um monte de coisas. Oxi, como assim? Aí eu fico sem palavras. Vamos tomar água. Vamos organizar nossa mente subconsciente. Vamos se tornar amigos da nossa mente subconsciente. E muitas coisas estão ligadas, além da hidratação, porque a hidratação ela
trabalha mentalmente com uma série de fatores. Você pode estar muito estressado e ser uma falta de água necessária para o seu organismo. Você pode estar com uma vontade muito grande de consumir doce e achar que você está com compulsão, mas às vezes é só falta de água necessária no seu organismo. Mas vai muito além do seu espaço, como ela falou, a casa onde você está. Existem muitas coisas ali visuais, a sua mente cansa. Da mesma forma que as cores influenciam a gente, como o design exterior, eu estou um pouco sobre como as cores influenciam no nosso dia a dia. Por exemplo, se você tem muitas cores vibrantes, muitas cores ali no ciclo cromático, muitas cores fortes, vibrantes no seu dia a dia, isso vai causar uma sobrecarga mental. Tanto que em algumas áreas de trabalho eles colocam tudo branco, que também causa sobrecarga mental. Então, saber equilibrar até a sua casa, o ambiente que você está, para trazer uma harmonia. Eu trabalho também com luminotécnica, então a iluminação da nossa casa também causa uma carga emocional na gente. Uma luz muito branca, muito forte no dia a dia é cansativo. Então, às vezes, não é que você necessariamente está esgotado mentalmente só por estar ou porque você tem algum problema específico. É claro que a gente precisa trabalhar a nossa mente, mas tudo ao nosso exterior ele é relacionado com como a nossa mente se comporta. Então, uma iluminação um pouquinho mais quente, um momento para uma leitura, uma pausa numa rede social, uma pausa na tela do computador, é extremamente importante para a gente estar ali limpando a nossa mente, para a gente estar ali relaxando a nossa mente, auxiliando ela a funcionar melhor para a gente. É bem interessante esse ponto que você trouxe. E com essa sua linha de terapia integrativa, você explicou bastante, né, como ela pode auxiliar as pessoas. Mas nesse processo assim, de reconexão pessoal, para uma pessoa manter um relacionamento, como é essa técnica, essas regras que você utiliza, isso vai ajudar elas a desenvolver um relacionamento mais saudável com as pessoas ao redor dela? Olha, eu desenvolvi uma iniciação no relacionamento mais self, que tem por nome Organizadamente. Sim. Então, nós temos 3 pontos cruciais que são clareza, plano de ação e viradas de chave. Quando a gente não tem clareza, fica tudo bem atrapalhado, fica tudo bem confuso. E a confusão mental é o que impede as pessoas de enxergarem o óbvio. E o óbvio não se explica, não se contrapõe, não se adentra. O óbvio é matemática. O óbvio é matemática, sabe? Então, eu trabalho muito esse raciocínio lógico das coisas. Porque a pessoa ela chega toda confusa e ela sequer tem a clareza de que ela tem que se ouvir se expressando. Tu tá se ouvindo? Tipo isso. As pessoas não fazem essa reflexão. É verdade. Você tá se ouvindo? Porque a maioria das vezes elas também já têm as respostas. Elas só precisam organizar a mente. Sim. Elas só precisam de um plano de ação com efeito profissional transformador. E aí ela vira a chave, e aí ela fica, nossa, eu consegui, porque é sobre o que o profissional pode te conduzir. O que o profissional pode te direcionar. Mas quem faz tudo é você. Sim. Então, é isso aí que é o início dessa jornada, né? Onde eu direciono a pessoa a se abordar, a se ter como ali, sabe, o mapa mental? Aquele centro ali, ó, o centro da nossa vida, né? Aí os cristãos vão dizer, é Deus. E por que tu não tá reverberando esse Deus que tá aí dentro, né? Então, É uma questão muito perfeita. para vocês cristãos, eu sou boa de improviso. Reverbera esse Deus, Sim. né? Para vocês aí que, né? Viva isso.
Isso, sempre estão buscando esse apoio externo, essa validação, esse reconhecimento, né? Percebe que se tudo isso age com você, pra você, existe essa ligação. Então fica nisso. Fica nessa... Como é que eu posso dizer? Conexão contínua. Sim. Fica nisso, porque as coisas que não vemos como energias sutis e todo o universo, a gente precisa de telescópio para ver os planetas, mas eles existem. A gente precisa de microscópio para ver as bactérias que existem aqui. Um monte de bichinho está aqui agora andando na gente. Pois é. Então, as coisas que não vemos, né, mas que estão ali já conectadas, por exemplo, as leis universais, a lei da semeadura, se planta, se aduba, se cultiva. Perfeito. Nós estamos chegando ao fim. Infelizmente foi uma prova incrível, foi muito bom, muito inspirador, foi enriquecedor. Inclusive, eu acredito que tenha sido enriquecedor para vocês também. Para quem se identificou com essa conversa, para quem se interessou pela sua jornada, conta para eles onde te encontrar, nas redes sociais, o seu perfil. O meu perfil do Insta é @eusou.evelynkesia. Eu tô assim. E é isso? Iniciem no organizadamente. Sim. Experimentem esse. Você dá um prazo de jornada para 3 sessões ou 6 sessões a iniciação. Tem uma mentoria do relacionamento mais self, que é a mentoria Play Me, que a gente precisa dar um start aí em várias questões, né? E dá um prazo para que a pessoa sinta que realmente o relacionamento mais self melhorou a vida da pessoa, ou é um tratamento contínuo que sempre vai precisar Eu acho um pouco complexo porque cada indivíduo ele tem uma jornada pessoal. Sim. Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade. Tem pessoas assim, cada indivíduo tem uma mente incrível e enorme ali dentro de si. Então, uma jornada que pode ser de uma curta duração, digamos assim, para outro, pode levar décadas. Eu acho que vai muito na evolução pessoal e do interesse pessoal também. Você faz essa entrevista com o seu paciente? tem uma anamnese que a gente faz sempre online, a maioria das vezes. E as minhas anamneses eu entrego muito, gente. Elas costumam ser praticamente sessões. Por quê? Aí entra a resposta. Porque a pessoa ela já sabe de muita coisa, ela só não tem um plano de ação, ela não organizou a mente, ela não organizou a vida, e ela não vai conseguir, porque quem sabe isso sou eu, é o meu papel. Sim. Então o meu papel é dizer assim, olha, clareza disso, agora você já tem, você se ouviu, né? Eu vou aqui e organizo. Aí vem um plano de ação, aí depois vem as viradas de chave. Então assim, aí é um momento de virada. Chegou onde você quer? Sim e não, porque já estamos. Sim. Já chegamos. E se a gente não reconhece isso hoje, se a gente não celebra hoje, amanhã muito menos. Perfeito. Todas as informações a respeito do tipo de análise que ela faz, o perfil dela, vão estar aqui na descrição também desse vídeo, para que vocês possam já chegar a ela com as dúvidas prontas para auxiliar. Procurem. Precisamos de pessoas assim já evoluídas. E a gente precisa ter aquele crescimento pessoal que tem que acontecer. Então, muito obrigada novamente, foi uma verdadeira aula sobre justamente a importância de olhar para si e aprender, né, a crescer. Foi tão incrível que eu nem falei muito hoje, só fiz mais ouvindo e observando. E agora, para você ouvinte, se você possui alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E continua acompanhando nossos próximos episódios. Vamos trazer mais pessoas assim, com bastante conteúdo. Bastante bagagem para vocês. Essa é uma segunda parte que tem muita coisa para conversar. Exatamente. Então, lembre-se que a jornada de aprendizado é extremamente importante para você evoluir como ser humano. Verdade. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, Até a próxima. tchau.